Glória a Deus, bom dia, irmãos, na paz do Senhor. 27 de agosto, último domingo desse mês. Que bênção poder ver você com saúde na casa do Senhor. Lição 9 é uma visão bíblica do corpo, nosso corpo, é isso mesmo. E o texto áureo dessa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na época que Paulo escreveu essa carta, Corinto era a capital da província romana da Acaia. Acaia é o que é a Grécia é hoje, a península grega, toda a gente chama de península balcânica. Ali onde estava a Grécia, a cidade de Corinto era um porto, na época, 2000 anos atrás, e era a capital da Acaia. Hoje, a capital da Grécia é Atenas, mas na época era Corinto, a grande cidade grega, de cultura grega. E Paulo, sabedor dos cultos, chamado a sagrada prostituição, né? Cultos sensuais que havia no mundo helenístico, pagão, então ele vai orientar os cristãos em relação aos seus corpos, porque, infelizmente, o paganismo e a filosofia greco-romana também tinham um olhar estranho em relação ao corpo. E o contexto desse textual é muito importante para nós entendermos o que acontecia naquele contexto pagão, mas também para nós hoje é muito relevante. Lembrando, então, que a percepção filosófica do corpo na Grécia Antiga e o enfrentamento que os cristãos tiveram que fazer, já que 90%, talvez até mais, da população era pagã, politeísta e adeptas dos cultos sensuais, como de Afrodite, ou a própria divindade Atena e outras divindades, no caso dos romanos, Vênus, então, ou mesmo Dionísio, que estava ligado à bebida. Aí a necessidade da igreja cristã estabelecer pelo menos 2 momentos de consagração. As quartas-feiras e as sextas-feiras, porque no mundo pagão, tanto quarta como sexta, eram dias de cultos sensuais e de muita bebida. Então, para combater essa estrutura pagã, a igreja, então, se consagrava para fazer esse enfrentamento. Então, o texto áureo fala que essa é a parte B do texto áureo. O texto áureo é maior que isso. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, veja que é um texto que tem já uma exortação em relação aos problemas da sociedade pagã de Corinto. A nossa verdade prática diz: o corpo, é o corpo que ele está se referindo, é o corpo nosso, é o templo do Espírito Santo. E essa é uma visão nova, porque até o ano 70 havia o templo de Deus em Jerusalém. Então todo mundo, toda a comunidade judaica olhava para Jerusalém como a casa de Deus no templo. Aquele grande templo que o rei Herodes gastou mais de 40 anos para construí-lo e transformá-lo numa das belezas do mundo antigo, todo de mármore branco com ouro, uma coisa assim suntuosa. O segundo templo foi inspirado no Quesarion de Alexandria. Então ele não tinha a mesma perspectiva do templo de Salomão. O templo de Salomão foi inspirado na cultura ciro-fenícia, para ser mais exato, Fenícia, né? Foi Irão, o rei de Tiro, que enviou os artesãos para Salomão. Então, o primeiro templo, o templo de Salomão, culturalmente, as características eram fenícias. O segundo templo, ele tem características romanas, da cultura helenística, que é aquele que quando o Senhor Jesus, inclusive, foi apresentado. Aquele segundo templo, corretamente, deveria ser chamado o Templo de Herodes. Mas não pega bem, né? Porque até a própria Igreja Universal construiu uma réplica em São Paulo e apelidou de Salomão. Na verdade, ele devia ser apelidado de Templo de Herodes. Mas fica chato, né? Falar Templo de Herodes. Aí acabaram chamando de Salomão.
Mas o modelo do Templo de Salomão não é aquele. O modelo salomônico é outro. Esse é o segundo templo. Esse, inclusive, que tem foi inspirado, né, o templo lá em São Paulo. Ele tem uma perspectiva greco-romana inspirado no templo chamado Quesarion de Alexandria, no Egito. Foi essa a inspiração do Herodes, porque o Herodes ele trouxe a cultura greco-romana para Jerusalém. Então, a Jerusalém dos dias de Jesus tinha uma carinha com a cultura greco-romana. E a gente ainda vê indícios lá com essa cultura, o próprio estilo de construções. Mas a percepção do judaísmo de templo de Deus é o templo de Jerusalém. Paulo, como que profeticamente, já muda essa percepção, usado pelo Espírito Santo, e fala, não é o templo de Jerusalém que é o templo do Espírito de Deus. É você, o seu corpo que é o templo do Espírito de Deus. Olha que mudança teológica, né, na percepção. E depois que o templo foi destruído, o templo humano, aí ficou mais ainda claro para nós o que é o templo de Deus. Mas, de fato, anterior ao templo, até o ano 70, era difícil um judeu perceber que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não, é o templo de Jerusalém. Mas, claro, que ele foi destruído, então agora eles conseguiam enxergar. Os cristãos de origem gentílica logo perceberam que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso muda toda a sua cosmovisão. Porque se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então, obviamente, que eu tenho que cortar os laços com aquele antigo culto politeísta em que o corpo era um veículo de sujeito a todo tipo de práticas pecaminosas. Então, eles vão rever a sua postura, o seu pensamento. Então, a palavra templo, o seu corpo como templo do Espírito Santo, deve ter tido um efeito extraordinário para a população que está saindo do mundo pagão. Talvez não para você hoje que está tão acostumado que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas mesmo você que está acostumado, seria bom você pensar a dimensão nisso. O que significa o seu corpo ser o templo do Espírito Santo? Tá? E aí ele fala, por isso mesmo, se é o templo do Espírito Santo, se você tem essa consciência, se o Espírito de Deus habita em você, conserve-o na santificação até a volta do Senhor. Tá? Então essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe, então, é o texto, né, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Paulo faz uma luta contínua com os irmãos de Corinto. E Corinto representando toda a cultura helenística, porque ainda tinha irmãos que tinham um probleminha grave, eles ainda queriam participar de 2 mesas, queria continuar se usufruindo dessa cultura pagã e participando, inclusive, porque a alimentação no mundo antigo é restrita, só os palácios que tinham abundância, o povo, no modo geral, basicamente uma única refeição por dia, olha lá ainda. Então, sempre que tinha comida, havia uma tendência das pessoas irem participar, inclusive em peças pagãs. Então, Paulo fala, não pode. Se você foi batizado, se você já está morto para o pecado, você não pode participar da Santa Ceia do Senhor e também dos cultos pagãos. E aí você observa no Didaquê, que é o primeiro manual de discipulado da igreja, onde ele restringe a participação da Santa Ceia só para quem foi batizado. Quem não foi batizado significa que ainda ele não obedeceu a ordem do Senhor, porque ainda não morreu para o mundo. O batismo é para quem já morreu para as práticas mundanas. Então, simbolicamente, é sepultado, porque a gente só pode sepultar quem morre. Você não pode sepultar gente viva. Sabe, essas igrejas, chega o primeiro dia, a pessoa chega lá, cheia de pecado, vão batizar. Não entendeu nada da Bíblia, né, irmão? Porque você vai batizar um vivo? Aliás, você vai sepultar uma pessoa viva? Não pode. O batismo é para quem morreu, para o pecado, para a prática pecaminosa. Aí sepulta. Essa pessoa que vive em novidade de vida pode participar da mesa do Senhor. Portanto, esses grupos religiosos que dão ceia para qualquer um, ou é ignorante, não conhece a história da igreja, ou não lê direito a Bíblia, Coríntios, ou não conhece o Didaquê.
Não, mas Jesus não falou, tomai dele todos? Sim. E quem são os todos que estavam com Jesus na noite que ele fez isso? Só os discípulos. Não era toda Jerusalém. Não eram os sacerdotes e não eram também fãs de Jesus. Era quem estava seguindo Jesus, ou todos, que eram os 12. Então, precisa rever esses conceitos. Essa história de achar que pode dar ceia para todo mundo, encontra-se uma barreira teológica em Coríntios, que a mesa de Deus é santa, portanto, ela não pode ser compartilhada com a pecaminosidade. Então, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 até o 20. Eu convido vocês para gentilmente colocarem-se de pé, reverentemente. Se você quiser seguir pelo telão principal, você pode. Se você tiver lição, você pode também. Mas se você quiser, se for mais confortável para você, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 12 e 20, todos juntos. Vamos lá, então. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz, fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? Vou convidar o nosso pastor vice-presidente, pastor Eduardo, para fazer essa oração abençoada aqui, né, irmãos? Pastor Eduardo é o nosso segundo vice-presidente e é uma bênção nas nossas vidas. Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Oremos então. Senhor Jesus, que a nossa mente, ó Deus, possa estar atenta, coração aberto, para ouvir, ó Deus, para participar de mais uma aula, para aprender da Tua Palavra. Fala conosco através dessa aula, Deus. Usa uma vez mais o professor Alberto. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Podem sentar, amados irmãos. Vocês entenderam a leitura? Se você faz parte do corpo de Cristo, não pode participar de outra mesa. Porque se você for participar, você está participando de uma outra cabeça. E aqui, o fundo, o pano histórico por trás daqui, é a pessoa que quer participar da ceia do Senhor e quer participar também dos cultos pagãos. Por isso que ele fala do corpo da meretriz. Se você participa do culto pagão, você está fazendo parte do corpo da meretriz. Olha só o que ele está dizendo. Por isso que eu digo para os irmãos que desde o início a igreja tomou esse cuidado
para entregar a Santa Ceia apenas para quem de fato tivesse rompido com o mundanismo, morto para o pecado, ou seja, batizado. Então essa é a tradição cristã primitiva. Agora hoje, né, irmão, tem tanta coisa aí que só Deus na causa, né? Mas a gente procura, o nosso compromisso é com a Bíblia, não é sobre achismo humano, não é? Muito bem, então vamos pensar no nosso textuário, a parte B, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aonde está o contexto desse pequenino textuário? Bom, o contexto está na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 6, entre os versículos 12 a 20, que foi o que nós lemos. Exatamente a leitura que fizemos. Que aborda, que aponta sobre os nossos corpos serem membros de Cristo, fazerem parte. Ele evoca, por exemplo, aquela ideia da pluralidade na unidade. E serão ambos uma só carne. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você está em unidade com Ele. Essa é a ideia. E o versículo completo diz: os alimentos são para o estômago, tem algumas versões, fala que os manjares são para o ventre, né? E o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para fornicação. Veja, o textuário fala de prostituição. O que acontece com essa palavra? Eu já disse para vocês, vou ser redundante. A palavra grega é porneia. Essa palavra pode ser traduzida por prostituição, fornicação, mas ela é muito mais lato, muito mais abrangente. A palavra seria impureza sexual, qualquer tipo de impureza ligado à área da sexualidade. Então, quando Jesus fala sobre o divórcio, ali em Mateus, capítulo 19, ele fala que não pode haver a separação entre os cônjuges, exceto pela porneia, pela impureza sexual, que foi traduzido para nós como prostituição. Mas se trata de impureza. Mas o corpo, então, não é para a impureza sexual, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, vamos pensar a proposta da lição, que é apenas a parte B do versículo. Porém, o corpo não é para a impureza. Seria uma tradução talvez mais adequada, né? Porque ele põe aqui, mas o corpo não é para a prostituição. A ideia seria impureza. Embora, então, o corpo aparentemente seja temporal, aparentemente seja efêmero, aparentemente material, né? E assim como o estômago também é, lembrando que estômago no mundo antigo tem quase a ideia do coração para nós. Interessante isso, né? Cada cultura vê uma parte do corpo como sendo a sede das emoções. Para nós é o coração hoje, acho que em todo o Ocidente, né? Você quer falar que ama alguém, você faz o coraçãozinho, aquela coisa toda, que virou um símbolo do que nós pensamos como sendo a sede das nossas emoções. Cientificamente é uma questão de cérebro, né? Mas para o mundo romano posterior vai ser o coração. No antigo judaísmo são as entranhas, que é a sede das emoções. Nesse caso, então, ele vai fazer um jogo de palavras sobre alimentos e estômago. Tem uma missão. Todos os órgãos têm uma missão. Agora, claro que os crentes tinham que compreender que, como membros do corpo de Cristo, tinham uma missão mais elevada, obviamente, não tão carnal, tão humana. Então, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, ele está fazendo, sim, uma analogia sobre o antigo templo de Jerusalém, que é onde esteve
o que nós chamamos, embora essa palavra não apareça na Bíblia, mas é muito conhecida, é a expressão Shekinah. Shekinah significa presença de Deus. Só que essa expressão não está na Bíblia, tá? É uma tradição religiosa, judaica, monoteísta, e às vezes os pregadores cristãos, na sua simplicidade, para não dizer falta de estudo mesmo, falta de estudo teológico, acham que o Shekinah é a pessoa do Espírito Santo. Claro que não é. Shekinah é só presença. Não tem a ver com a personalidade do Espírito Santo. Mas todos sabiam que a presença de Deus era no templo de Jerusalém. Agora, nova leitura nesse momento de graça. Vós sois o templo do Espírito Santo. E uma casa santa, que deve ser usada como um instrumento de Deus, mas é através do corpo que será manifestadas suas atitudes boas ou ruins. A abordagem de Paulo aqui apresentada parece ser tipicamente hebraica. Por quê? Porque ele não separa em duas entidades o imaterial do material. Na próxima aula nós vamos abordar essa questão. O homem exterior, que tem a ver com o corpo, e o homem interior, que é a parte material, alma e espírito. Parece que ele enxerga na percepção hebraica que é um todo, não separando como duas entidades a ideia do imaterial e do material. E nós vamos entender por quê. Paulo, então, parece que não está separando o corpo do espírito como duas entidades. E a gente vê isso aonde? Em 2 Coríntios, capítulo 5. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. É muito importante você conhecer 2 Coríntios, porque tem ensinamentos muito relevantes. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 5, embora o assunto começa no capítulo 4, versículo 16. Vamos ler, né? Começa no capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, ele está falando do seu corpo, se desfizer, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Paulo está falando da imortalidade da alma. Tem até comunidades evangélicas que têm dificuldade em entender a imortalidade da alma. Tem comunidades evangélicas que pensam que a pessoa morreu, acabou. Qual é a base desses grupos? O livro de Eclesiastes, que é um livro poético, que não pode fazer doutrina com livros poéticos, que são expressões poéticas. E aí, no livro de Eclesiastes, diz que morre um animal, morre o homem, ambos são sepultados e somem a sua memória. Aí a pessoa se apega aí. Ou quando Davi, no momento poético, diz, no sepulcro, quem te louvará? Ah lá, está vendo? Morreu, acabou. Ou está dormindo, ou inconsciência da alma. Toda essa bobagem é construída em versículos poéticos de Salmos ou de Eclesiastes. Um erro crasso de quem não entendeu a regrinha de ouro da Bíblia, da hermenêutica da Bíblia. Qual é? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que Salomão, ou mesmo Davi, está falando? No caso de Davi, é literal. Vai lá no cemitério. Tem alguém louvando a Deus lá no sepulcro? Não, só tem ossos. É o estado de decomposição, é o que ele está vendo. E no caso de Eclesiastes, aparece em repetidas vezes a expressão
debaixo do sol. Portanto, não é uma visão da eternidade, mas da efemeridade ou da vaidade humana do que acontece debaixo do sol. E é isso mesmo que acontece debaixo do sol. A pessoa pode ser famosa, relevante, importante, morreu, daqui a pouco ninguém mais lembra da pessoa, como um animal que morre. Mas isso é o que acontece debaixo do sol. Isso não é a realidade, como quando Jesus disse, não temais quem pode matar o corpo, temais antes quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja a dimensão diferenciada. E aqui ele fala, olha só, porque sabemos, o capítulo 5, que a nossa casa, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando ao corpo. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. Não é feito por mãos, mas ela é eterna nos céus. Por quê? Porque a parte espiritual nossa tem a ver com a nossa cidadania celestial. O corpo quer ficar na terra, irmão. Nós viemos do pó da terra. A gente gosta, irmão, da terra. Gosta da praia, gosta de comer camarão, gosta de comer melancia. A gente gosta, irmão. Que nós somos, o nosso corpo é pó, a gente se identifica. E quando você perde a espiritualidade, você passa a ter comunhão com a mãe terra, literalmente. É isso que surge as religiões ligado à questão da terra. O apego à terra. Porque, de fato, você é pó. O seu corpo é ligadão à terra. Mas a sua alma e o seu espírito, que foi soprado, o ânimos, que teve o sopro de Deus, é ligado ao céu. Então, nós temos uma tendência. Para aí, dá uma pausa aí, abre a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Olha só, capítulo 3, versículo 20. Bom, vamos começar pelo 19. Filipenses 3, 19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. É o homem carnal. É aquele que está ligadão às coisas materiais. Olha o versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, veja a diferença de perspectiva. Nós temos muitas outras citações que mostram a diferença de percepção, literalmente, como a Bíblia aponta. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo. Olha aqui Filipenses, já que você está com Filipenses aberto aí, capítulo 1, versículo 23. Paulo diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir. Ele está falando do Thanatos, da separação, da morte, que separa a parte material da imaterial. Tendo vontade de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Se a pessoa não tivesse consciência plena, como ele poderia afirmar que é muito melhor morrer? Leia o versículo anterior, 22. Mas se eu viver na carne, me dar fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Aí ele fala, mas de ambos os lados estou em aperto. Estou em aperto por quê? Porque eu tenho desejo de partir. Partir para onde? Para Cristo. Porque estar com Cristo é muito melhor. Mas se você não tem consciência depois que você morre, como que é muito melhor? É muito melhor. E todos os santos do Antigo Testamento tiveram essa percepção, porque Jesus diz claramente, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo.
Por isso que você pode dizer o Deus de Abraão, porque Abraão está vivo e consciente diante de Deus. Por isso que você pode dizer que Deus é Deus de Isaac, porque Isaac está vivo e consciente diante de Deus. Por isso que você pode dizer Deus de Jacó, porque Jacó está vivo e consciente diante de Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Como que Ele é Deus de vivos e cita 3 mortos? Porque são mortos para você, mas estão vivos diante de Deus. Tá? Então vamos retomar 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, nós estamos lendo 2 Coríntios, versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. A habitação do cristão é celestial, irmão. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nesse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Porque ninguém quer morrer, né, irmão? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Quem preparou a gente foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Olha que coisa. E aí no versículo 8 ele diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Essa é a expectativa dos cristãos primitivos. Por que vocês acham que eles enfrentavam martírio sem medo? Famílias inteiras enfrentavam. Lá na arena, lá no Coliseu, famílias abraçadas, falaram, até logo, nós já vamos se ver. Tem um caso de Irineu, bispo de Lyon, que o leão não vinha matar ele logo. Aí ele ficou nervosinho, até na hora do martírio dele, né? Ele fala, se esse leão não vier, eu vou puxar a barba dele para ele me matar logo, porque eu quero partir. A consciência de que ao matar o corpo, a alma estaria na presença do Senhor. É isso que motivou o martírio da igreja primitiva. Porque se você, irmão, se morreu você ficar inconsciente, que nem a turma fala, mas Jesus falou que Lázaro está dormindo. É o corpo que dorme. É o corpo que fica inconsciente, porque saiu ânimos. É o corpo. E Jesus usa a expressão dorme para amenizar o impacto da palavra morte, que é uma palavra muito forte. Eu vou despertá-lo do sono do corpo, não da alma. A Bíblia nunca fala nada de alma, de sono de alma. Isso é invencionice, irmão. Alma consciente. E então, você percebe o desejo aqui, Paulo falando aqui mesmo, eu tenho vontade de partir, deixar o corpo para estar com o Senhor. Há uma consciência contínua, e que estaria num local melhor, seguro, protegido. É a igreja triunfante, ela está nesse status, nessa categoria. Só que o corpo que aparece que é um invólucro temporário, Deus tem um plano para o corpo também. Aí vem a diferença nossa da filosofia pagã. Os filósofos pagãos sempre diziam o seguinte, o corpo não vale nada, tem que ser destruído, não presta, tal. O cristianismo dá dignidade ao corpo. O que vocês acham que a gente quer proteger o corpo o tempo todo? A pessoa vem querer furar o corpo, espetar o corpo. Fala, para com isso. Cuide bem do seu corpo, irmão. Não faça isso com o seu corpo, não. No 2º século apareceu um cristão filósofo, escreveu um livro bonito, chamado Princípios. Tem umas heresias lá também, mas tudo bem. É bonito o livro, Orígenes. Por que ninguém fala de Orígenes? Foi um grande teólogo do 2º século, porque ele se mutilou. Ele não conseguia resistir aos seus impulsos sexuais, que isso faz parte da nossa natureza humana, e aí ele se mutilou, radicalizou naquele versículo, se algum membro seu te escandaliza, corta e lança fora. Ele cortou, irmão, olha que fraqueza. Por isso mesmo ninguém fala nada dele. Chegou ao extremo, quer dizer, não entendeu que o corpo tem que ser preservado. Enfrente seus medos, busque a presença de Deus, mas vai ter que preservar, porque o corpo vai ressuscitar, esse corpo mesmo que vai ressuscitar, irmão. Claro que vai ser transformado,
Claro que o seu conceito de beleza, mas eu sou muito feio, irmão, fique em paz, porque o conceito de beleza é um conceito humano e cultural. Na verdade, você é lindo, irmão, mas a pessoa pensa que você é feia, mas não liga, no céu você vai ser lindo. Você vai ser linda, irmã. Tá? Aqui que nós temos conceito. E beleza é algo muito... Cada momento histórico tem um conceito de beleza. Tá? Hoje o conceito de beleza é a pessoa ser os modelos, né? Magérrima, aquela coisa. Esse é o meio... Parece meio extraterrestre, né? Esse é o conceito de beleza hoje do mundo. Mas quem que diz que o conceito mundano de beleza é o que eu tenho que absorver? Não é, irmão. Nós sabemos que o conceito de beleza de pessoas obesas, ainda existe país que vê pessoas obesas como conceito de beleza, que significa que a pessoa tem poder de adquirir alimentos para se alimentar, né? Isso em locais mais remotos, claro, né? Não vai querer pegar isso para não parar mais de comer, né, irmão? Calma aí, né? Não vem com carnalidade. Se falar que eu ensinei, eu nego, hein? Tá? Que não é isso que eu estou dizendo. Mas o conceito de beleza é questionável. Então, tire isso da sua cabeça. É o seu corpo mesmo que será transformado, de maneira gloriosa. Então, mudou tudo, né, irmão? Então, esse negócio de beleza, essas coisas, pode ficar tranquilo. Não se preocupe com isso. E ele fala, então, desse desejo. E esse capítulo 2, aliás, esse capítulo 5 da segunda carta, faz o apontamento para a imortalidade da alma. Para os hebreus, o corpo físico era um objeto psicamente animado. Psiquicamente, por quê? Porque é o único que Deus sopra, o seu sopro, o seu espírito, o ânimos. Então, o ser humano é a coroa da criação, é nesse aspecto. Porque Deus não soprou no seu papagaio, que você acha que ele é inteligentíssimo, né, irmãos? Não, meu papagaio, irmão, é uma bênção. Tá bom, irmão, mas não soprou. Tá? É só para a sua cabecinha que ele é uma bênção. Seu cachorro entende tudo, irmão. É o meu nenezinho. Olha que fraqueza. Fica à vontade, irmão. Continue cuidando bem dos seus animaizinhos. Mas não tem o que Deus fez em você. Só você que Deus soprou. O sopro divino está em você. Por isso que é só você que tem a ideia da racionalidade. Você é uma pessoa... Então, totalmente diferente a maneira que Deus fez o ser humano. Segundo esse ponto de vista, o corpo, então, não é mais transitório. Por quê? Por causa da ressurreição. Se o seu corpo vai ser ressuscitado, então eu posso dizer, de maneira secundária, que ele também é eterno. Na perspectiva de que ele vai viver para sempre. Então, Deus vai ressuscitar. Olha aí lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque o Senhor virá com a voz de arcanjo, trombetas de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O corpo vai ser ressuscitado. Primeiro ainda. E depois? Depois somos nós. Então, quem estiver vivo passa por um processo depois da ressurreição. Olha, claro que é uma coisa rápida, né? Mas, agora o irmão falou, então eu prefiro morrer primeiro porque eu quero ressuscitar primeiro. Ai, que fraqueza. Não é isso, irmão. Eu estou dizendo que quem já morreu, que o corpo se desfez, mas o corpo vai ser ressuscitado. Aquele corpo vai ser ressuscitado primeiro ainda. Depois nós, os que estarmos vivos, seremos transformados. Não abrir, fechar de olho, tal, trombeta de Deus, etc. Mas o que eu quero dizer? Que o corpo, no cristianismo, passa a ser importante. No paganismo, não. Os pagãos e os filósofos diziam que o corpo tem que ser destruído para libertar a alma. A alma estava presa num corpo. Olha a percepção pagã da historicidade cíclica, que é a reencarnação. Precisa se libertar daquele invólucro para habitar em outro invólucro. Isso é o pensamento pagão, da filosofia pagã, hoje desposada pelo chamado espiritismo. Outro dia encontrei uma senhora que disse que era espírita, mas crê em Jesus. Eu falei, incompatível, minha senhora, todo respeito. Ou a senhora crê nos seus ciclos intermináveis de reencarnação, até encontrar o Campos Elíseos, que não tem nada a ver aqui com o nosso bairro, né? Que é uma outra coisa. Porque eu estou falando que vai até chegar nos Campos, mas por que no Campos Elíseos? Irmão, que simplicidade, né? Campos Elíseos é uma percepção grega similar a paraíso.
Ou você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e você não precisa se reencarnar. Então, a crença da reencarnação é completamente incompatível com a crença do sacrifício expiatório. Ou você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, portanto toda maldição está cessada, ou você precisa de alguma outra coisa para justificar esse anseio de alma. Aí se apega nos ciclos intermináveis da história cíclica e não linear da Bíblia. A história da Bíblia é linear, tem começo, terá meio, terá fim. Não é cíclica, como é o pensamento do mundo pagão. Para nós, o corpo tem um destino glorioso. Esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ressuscitar. Uma outra percepção. Os gregos se escandalizaram, porque não tinha ressurreição para eles. Eles até ouviram Paulo, no Areópago, em Atenas. Ficaram curiosos, porque é da natureza dos gregos. Por quê? Por quê? Por quê? Esse questionamento, que às vezes a criança fica perguntando, isso é bem grego, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê? Aí você fica nervosinho e fala, por quê? Por quê? E pronto. Né? Mas essa ideia do questionamento é importante para o aprendizado. E quando Paulo falou que Jesus ressuscitou dos mortos, todo mundo fala, a gente ouve você numa outra hora. Acabou, porque eles não criam na ressurreição. Eles criam na reencarnação. Então, a ressurreição quebra a ideia pagã que o corpo é mau. Porque se o corpo fosse mau, por que Deus ia ressuscitar? No entanto, Deus criou o corpo. E Deus dá a promessa da ressurreição da carne. Quando o crente será transformado para possuir o corpo glorioso, como nós lemos já em Filipenses 3. Nesse caso, então, Paulo seguia a linha do pensamento hebraico, não distinguindo muito claramente, né, fracionado. Os pagãos fracionavam mais. Eles falavam, não, corpo é um invólucro e vai acabar e acabou. Então vamos libertar o corpo, vamos libertar a alma do corpo, que vale a alma, é a essência espiritual e tal. Não. Tanto a parte espiritual como a parte material é importante na fé cristã. Tá? Então, no estado eterno, o espírito será revestido de um corpo, presumivelmente o seu corpo terreno que foi transformado. Jesus falou isso, ele estava falando do corpo dele, a turma pensando que era do templo em Jerusalém. De novo a confusão. Jesus falando que em 3 dias derrubaria o templo, mas levantaria o templo. Nossa, olha Jesus, que fraqueza. Você acha que ele vai construir em 3 dias o santo templo que Herodes demorou 40 anos, mais de 46 anos, porque foram filhos de Herodes que continuaram a construção, e ele em 3 dias... Jesus, mas ele não estava falando do templo de Jerusalém, ele estava falando do seu corpo. O seu corpo que seria ressuscitado. Portanto, é de extrema importância aquilo que um homem fizer através do corpo, porque será o corpo seu, sim, que será transformado. E 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos de comparecer ao tribunal de Cristo. Isso aqui é para crente. Não é o grande trono branco do juízo final, não é isso. Isso aqui é dos lauréis. Olha só o que está escrito, ó. Porque todos quem? Todos os salvos, devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do quê? Do seu corpo. Por isso que é bom você trabalhar na obra de Deus, né? Quando você tem saúde, se esforça aí, ó. Tá? Porque aí vem os galardões. Além disso, dificilmente se pode imaginar que o corpo por si mesmo seja maligno. Ah, mas e o pecado? Sim, mas é uma consequência. O pecado atua. Porque os gnósticos diziam isso. Os gnósticos não conseguiam aceitar a encarnação de Jesus. Eles falaram, não, mas como que Deus, que é santo, vai se vestir de corpo? O corpo é mau, o corpo é maligno. Falaram, não é maligno, não é nada disso. Aí vem Paulo, vem João, batendo pesado nos gnósticos, porque a grande heresia, a dor de cabeça para a igreja primitiva, foram os gnósticos. Eles achavam que o corpo era mau, por isso jamais Deus, que é santo, justo, verdadeiro, se encarnaria. E João já inicia a epístola falando, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 14, e o verbo se fez carne. Já fala logo que se fez carne. E ele está falando para grego, hein? Porque ele está contrapondo o pensamento gnóstico
de que a carne é má, e Deus jamais se encarnaria em algo que é mal. Então ele subverte esse pensamento. O corpo físico torna-se uma vítima fácil do mal, por causa do pecado. Então, sem dúvida, por isso que a Bíblia nos ensina a vigiar o tempo todo. A espiritualidade, portanto, dificilmente poderá ser atingida enquanto o indivíduo abusa do seu corpo. Por meio do quê? Da imoralidade. E essa é a exortação do versículo. Impureza, então. O vocábulo grego por trás dessa tradução está também em 1 Coríntios 5:1. Palavrinha porneia, grega. Indica todo tipo de imoralidade e impureza sexual. Paulo mostra que, ousadamente, a falácia existente no paralelo que alguns faziam, assim como o alimento é para o corpo, então, é para o estômago, então também essas coisas não tem nada a ver. Você pode fazer o que você quiser pelo seu corpo, que nunca vai tocar no seu espírito. Não é isso que a Bíblia fala, não. Lógico que toca. Você vê que ele fala várias, especialmente a impureza sexual. É o que mais abala a estrutura do seu corpo na perspectiva espiritual. O corpo humano possui uma missão muito mais elevada do que simplesmente você ficar satisfazendo os apetites desordenados. Como nós sabemos, Deus criou a sexualidade. Nós não temos medo de falar isso, porque nós sabemos que Deus criou isso. Mas existe propósito para a união plena dos cônjuges, para a satisfação comum dos cônjuges e para a perpetuação da espécie humana. E jamais a pessoa se extravasar buscando a impureza. Paulo já havia asseverado que Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então Paulo ensina aqui, de alguma maneira, que ele não explana, mas tanto o corpo como a alma têm o destino eterno, partindo do princípio, secundariamente, por causa da ressurreição, não primariamente. Sem importar se os átomos desse corpo físico terão ou tal futuro, como é que vai ser isso? Não. Mas ele vai falar sobre o destino da alma, vai explicar o que vai acontecer com o corpo, que é a ressurreição. Então, Paulo vai explicando sem dar detalhes científicos, porque não é nem função dele. Ele está falando de coisas espirituais. O que não dá é para grupos heterodoxos, como, por exemplo, o grupo religioso Testemunhas de Jeová, que vieram com a versão de que o corpo de Jesus se desfez em gases e que todo mundo morreu, acaba. Apenas a memória daquela pessoa fica para Deus. E no juízo final, então, Jeová vai criar um novo corpo e vai pôr a memória naquele corpo. Isso não é ressurreição, irmão, isso é clonê. Isso não tem na Bíblia. Só que eles apelidaram isso de ressurreição. Porque essa é a característica de grupos religiosos não bíblicos. Eles inventam, mas usam a mesma linguagem. Então, a gente precisa tomar cuidado com a linguagem dos grupos heterodoxos, porque às vezes está pensando que você está falando a mesma coisa, mas não está. E a blasfêmia de achar que o corpo de Jesus se desfez de gases é tão grande, porque ela vai contra uma profecia do Salmo, que diz: não deixarei ver o meu santo a corrupção. O corpo de Jesus não pode ter se desfeito em gases. Sabe por quê? Senão o corpo de Jesus teria visto a corrupção. Desfazer em gases é corrupção, se corrompeu. Mas o Senhor Jesus ressuscitou com o seu corpo. A turma falou: é um fantasma. Não, sou eu mesmo. Fantasma não tem osso e nem carne como eu tenho. Toca aqui, sou eu mesmo. Então, só que o corpo dele já era glorioso, porque ele passou a parede, né? Por isso que interpretaram ser um fantasma. O corpo glorioso é diferente. Não obstante, o apóstolo dos gentios declara que aquilo que é feito através do corpo físico tem reflexo sobre a personalidade inteira do indivíduo, afetando o seu destino e degradando ou elevando toda a pessoa. Então não dá para separar, não. Por conseguinte, é muitíssimo importante aquilo que fazemos dos nossos corpos. Por que a nossa denominação orienta os jovens a não ficar destruindo o seu corpo, né? Tem gente que põe cada coisa na orelha, irmão, daqui a pouco não tem nem orelha mais. Põe gancho no nariz, que nem um porco. Sabe essas coisas? Ah, mas, irmão, a tribo, sim, mas você é da tribo?
Ah, mas na Nova Zelândia, mas você é novo zelandês? Você é da Nova Zelândia? Não. Ah, mas na Austrália, mas você é da Austrália? Você não é aqui de Campinas, irmãozinho? Então para de graça, ou então muda para lá, ué. Você quer usar aquelas coisas que a turma lá, os moais usam, né? Na Nova Zelândia, na Austrália, mas eu gosto. Muda para lá, vai ser missionário lá. Aí você enche de tatuagem, você fica igual o índio lá, está tudo bem. Aqui não, né, irmão? Aqui o conceito é diferente. Então, mas onde que está na Bíblia? Tem irmão que quer que eu pegue um versículo. É proibido? Não tem, irmão. O irmão um dia veio para mim e falou, pastor, mostra para mim onde está escrito que é proibido fumar. Eu falei, não, está escrito lá na parede, é proibido fumar. Na Bíblia não tem. Não tem, irmão. Vou falar que tem. Mas todo mundo sabe que são coisas que destroem o templo. Então, essa é a questão. Tá? Então, você tem que também ter bom senso, né, irmão? Mas para o Senhor é o corpo. O corpo é para Deus, não é para a impureza. Porque quando da ressurreição, o corpo de Cristo foi ressurreto e espiritualizado. Ele levantou-se dentre os mortos, ascendeu ao céu. É o primeiro homem verdadeiramente imortal. Então, o Espírito do Senhor Jesus não foi deixado despido de corpo, mas foi revestido de um corpo glorificado. Assim também vai acontecer conosco. Olha, nós lemos agora mesmo Filipenses 3, não é? Porque o nosso corpo será, a nossa cidade está nos céus, o que nós estamos esperando o Salvador, nos ares, que transformará o nosso corpo. Então, a ressurreição dos crentes ocorrerá essa transformação. A alma humana, então, é imortal. Mas também existe aquele revestimento da alma por meio do corpo já glorificado, que terá por modelo a semelhança, então, do corpo do Senhor. Nós não sabemos dizer, contudo, se o corpo glorificado vai incorporar a questão dos átomos. Esse negócio deixa para a turma da biologia, né? Seja como for, o corpo é para o Senhor. Então, esse seu corpo, o corpo seu aí, é para Deus. Seu objetivo, seu propósito é para a glória de Deus. Ele é do Senhor Jesus. Então, nós não somos destinados à imoralidade. Você pensa, não, você vê, eu tenho uma fraqueza. Que fraqueza, irmão? Reage, seu corpo é para Deus. Irmão, mas eu o quê? Vai orar. Vai buscar a presença de Deus, ué. Porque é para o Senhor. E quem que se refere? Que Senhor que a Bíblia está falando? Jesus. Jesus, seu corpo é do Senhor Jesus. É a mensagem que a gente encontra. Claro que esse versículo ele fala sobre, então, sexualidade, esse capítulo 6, fala de alimentos oferecidos aos ídolos, e fala também da ressurreição do corpo. Mas, no fundo, quando Paulo está falando isso, ele está querendo dizer da própria pessoa. É o próprio indivíduo que está aí em jogo. Não é simplesmente um corpo, um invólucro, como a sociedade pagã pensava. No fundo, os pecados do corpo prejudicam a sua alma, o seu eu, a sua pessoa inteira. E Jesus veio para redimir a pessoa inteira, incluindo o quê? O corpo. Então, essa é a perspectiva desse textuário. O corpo deve ser redimido. E, portanto, ele não deve ser sujeito a nenhum tipo de imoralidade. Nesse sentido, a salvação envolve o corpo também. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você escolhe Jesus e seja de Jesus, ou você será sujeito à imoralidade, à impureza. Visto que o corpo é para o Senhor, no sentido final, isso pertence a Ele por toda a eternidade. E não só nesse momento presente. É lógico que agora mesmo os crentes usem os seus respectivos corpos para serem usados a serviço da obra de Deus, e não para fins de degradação moral. Então, Cristo comprou o seu corpo. Seu corpo pertence a Ele. E a gente fecha o comentário desse textuário com 1 Coríntios 6,20. O que diz? Você foi comprado com bom preço. Glorificai, pois, Deus no seu corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? Então, é um textuário bem profundo, bem importante. Bom, vamos no primeiro tópico da lição, que é sobre a criação do ser humano. A origem é Deus. Deus é o Criador. A nossa declaração de fé fala que nós somos criados por Deus. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós somos criacionistas. Não cremos num processo evolutivo, até porque, com as invenções da ciência e com o código genético, essa ideia de processo
evolutivo ficou meio estranho, né? Assim o homem foi formado do pó úmido da terra. Ele usou aqui a palavra Admá, mas o que me chama a atenção é a palavra Ish, que é homem em hebraico. Ish, que nem o nordestino fala, Ish. E mulher em hebraico, Ishá. Ish, Ishá. Então, a procedência, né? Mas ele está falando de uma maneira genérica, né? Adão, então, o nosso primeiro pai, olha o que Deus fez, soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais, já falei sobre isso. E a constituição do ser humano é do pó. O que diz a nossa declaração de fé? A natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou carne, chamado homem exterior, e na parte interna, denominado homem interior. Mas é um todo. Tá? A pessoa fala, irmão, para mim o que vale é a salvação da alma. A carcaça não tem nada a ver. Ai, que fraqueza. Então, nome, palavra feia, né? Carcaça, né? Não, irmão, corpo, né, irmão? Deus só quer o coração, né? O centro das minhas emoções. Está nem aí com o que você faz com o seu corpo. Isso é bem pagão, né? Bem politeísta. Sabe o que eu lembrei agora? Olha que coisa, irmão. O irmãozinho, tadinho, mentiroso que só vendo. Tinha um monte de gente lá na rua, ele foi lá, queria ver, só que tinha muita gente, um acidente. E ele pulando, não conseguia entrar. Aí ele teve uma ideia, falou, já sei que eu vou falar. Dá licença que eu sou parente da vítima, só para poder chegar lá. E foi tirando todo mundo. Chegou lá, era um jumento que tinha sido atropelado, irmão. Olha que vergonha. Cuidado, irmão, vigia. Essa constituição humana é denominada tricotomia. O que é tricotomia, então? Que é a crença da Assembleia de Deus. Espírito, alma e corpo. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia da tricotomia é uma ideia contestada por outros grupos, que acreditam apenas na dicotomia. Mas eu não vejo problema de conflito nisso, porque a dicotomia, para mim, é o quê? A parte material e a parte imaterial. Agora, que a Bíblia fala de três substâncias. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais profunda do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. É só por isso que a gente sabe que tem uma divisão, porque alma e espírito nunca está dividido, sempre está juntos. Mas a Bíblia fala que tem uma divisão, que a palavra de Deus é a única que penetra até essa divisão da alma e do espírito. E depois do corpo, que é juntas e medulas, né? E a palavra de Deus é apta, né, para discernir pensamentos, etc. Mas eu acho que a tricotomia, a expressão da tricotomia, ao meu ver, né, mais claro é quando a gente lê aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Ele fala, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. Nós cantamos aqui, né, o hino 5. O corpo é a parte que volta ao pó. No caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. 1.3, queda e restauração humana. Bom, a Bíblia revela que com o pecado original, todas as áreas do nosso corpo foram afetadas. Desde a ponta do cabelo até a planta do seu pé. O que diz a teologia organizada por Stanley Horton, o livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal? Ele fala que, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado em tudo. Então, pecado no corpo, alma e espírito. E vice-versa também. Tá? Não tem jeito de separar. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode ser dissociada do corpo. 1 Coríntios 6,20, que eu já li, olha lá. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, na vossa alma, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma, quanto no corpo.
Aí a citação de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir todos os aspectos do ser humano, plenamente. Parte externa, corpo, parte interna, alma e espírito. E a visão bíblica do corpo? Parte exterior do homem, é do grego, a carne. Fala a palavra soma. Normalmente está identificando o homem exterior. E a palavra sarx, do grego, que é a parte física mesmo, a carne. Ambos os termos indicam, tanto soma como sarx, a parte visível, o que você está vendo, o que a gente vê. O corpo, então, é esse invólucro da parte material do ser humano. Obviamente que ele envelhece, adoece, morre. Quando morre, então, ocorre o thanatos. Thanatos, que é a palavra grega para morte, é a separação da parte material da imaterial. O corpo, geralmente, é descrito muito no sentido negativo, né? Veja que Paulo, em Romanos 7,18, ele fala: na minha carne não habita bem algum. É a percepção do apóstolo. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito ao que? A natureza pecaminosa. Essa tendência que a gente tem para o mal. Não é especificamente o corpo em si. É o problema da pecaminosidade. O que fala a nossa declaração de fé? Rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma, hein? Porque esse é um pensamento pagão. O corpo como sendo a prisão da alma e do espírito, nós precisamos libertar isso. Isso é completamente absurdo. Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus, como a Bíblia, rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de um ser inerentemente mau e insignificante. O que nós entendemos que o corpo é? O templo do Espírito Santo. É o que diz 1 Coríntios. Aliás, é segundo, né? Não, é primeiro mesmo. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então, o corpo pertence ao Criador. Então, essa parte material do salvo deve ser santa, protegida, guardada. 1 Coríntios 6, nós lemos, metaforicamente, uma comparação de que somos o corpo de Cristo. Eles precisam estar despertos. Eu vou repetir. Quando a igreja pediu para que os irmãos orassem e se consagrassem na quarta e na sexta-feira, foi uma resposta à sagrada prostituição. Os cultos movidos, pagãos, movidos com muita bebida e muita sexualidade impura. Aqui, porque os pagãos não viam o sexo imoral como imoralidade. Eles até chamavam de sagrada prostituição. Então, eles tinham uma percepção diferente. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. Isso que está ali no capítulo 6. Por quê? Porque você foi resgatado da sua vã maneira de viver, tornando-se o templo do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado com impureza alguma. E o corpo está destinado a ser glorificado na ressurreição. O próprio Senhor Jesus aniquilou o império do mal. Então, a ressurreição é da parte material, né? Aliás, da parte material, que é a parte do corpo. Então, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte material, que é a alma e o espírito do ser humano, subsiste de modo consciente. Claro, senão, coitado do Adão, né, que morreu já quase 6.000 anos atrás, e aí, como é que fica? Aí vai ressuscitar depois de 6.000 anos? Nem sabe de nada, coitado. Vem com aquela cabeça, né? Não dá, irmão. Tá? Aliás, nem precisava ressuscitar mais, né? Se a pessoa morre e apaga, para que vai ressuscitar, irmão? Um dia eu falei, irmão, para um desses grupos religiosos, chegou, o senhor não gostaria de morar num paraíso, não sei o que lá, me contou uma história comprida, e eu fiquei ouvindo. Olha aqui, tem o urso panda, tem o leão, tem... Eu falei, não, eu não quero não. Como assim, o senhor não quer? Não. Acabou a religião, irmão, porque não tem punição, não existe inferno para eles, não tem punição. Eu não quero. Mas o senhor não gostaria? Não. Aí um olhou para o outro e falou, oi Maria, ele não quer ressuscitar. Falou para mim. Falei, não, eu não quero, nessa religiosidade eu não quero. Para quê?
Eu já estou vivendo, já está bom o tempo que eu vivi aqui, já que morreu, acabou então. Agora a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Condenação eterna, é diferente. Então o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. A salvação e a glorificação é a última etapa da redenção. Esse evento ocorrerá com a volta do Senhor Jesus. Na ressurreição, a parte material será reunida a um corpo incorruptível, glorificado, imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. E a visão secular do corpo, qual é? Como que o mundo enxerga o corpo? É para você ser hedonista e narcisista, né? Busca o prazer pelo prazer. Esse é o pensamento do mundo. O narcisismo é a pessoa que acha que é o máximo, né? Por isso que pensa só nele, só ele existe, pensa que é o sol, né? Em oposição a essa cultura mundana, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer o controle no seu corpo como se fosse a ideia do meu corpo, minhas regras, né? Acho que é o dono do corpo e aí faz todo tipo de pecado. Prostituição, uso de drogas, suicídio, vira uma bagunça, né? O que mais que o mundo propõe? Erotização e libertinagem. Qualquer produto que ele vai vender associa a sexualidade. Qualquer produto. Isso não tem nada a ver, irmão, mas ele associa. Tá? Porque trabalha essa ideia, ele sabe qual é a sedução humana. São essas questões: poder, dinheiro e sexualidade. Satanás usa essa estratégia para enganar os incautos. Então, nós temos que tomar cuidado com a questão da erotização do corpo, que é explorada continuamente pela mídia, música e literatura. O objetivo qual é? Seduzir as pessoas para práticas impuras. Paulo, então, vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E, finalmente, o mundo propõe a liberdade e a autonomia fora do que a Bíblia propõe. Porque a Bíblia fala que o homem tem o livre-arbítrio, né? Isso indica autonomia para tomar decisões. Portanto, nós somos livres de todos os nossos atos. Mas nós vamos pagar pelo que a gente faz. O que você plantar, você vai colher. Então, precisa tomar cuidado para não promover a banalização do corpo. Nesse aspecto, então, a pessoa que não tem a moral bíblica, ele pensa que tem o controle do corpo. Na verdade, ele será escravo das estratégias de Satanás. E aí vem o questionamento em Corinto. Não sabeis vós que vós não sois de vós mesmos? Olha, porque você pertence a Deus. Então, para nós fecharmos essa lição, o corpo é a morada do Espírito Santo e, portanto, o Espírito Santo não vai habitar em templo imundo. E na vinda de Cristo, o corpo dos santos serão glorificados. O corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. Cuide bem do seu corpo. Ele vai ser ressuscitado. Ele é o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? E se Deus nos permitir, então, na próxima aula, lição 10, a renovação cotidiana do homem interior, 3 de setembro. Que Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma semana abençoadíssima. O pastor aqui sugestionou que eu fale um pouquinho sobre a questão da tatuagem. Tatuagem pode ser uma expressão cultural. Como eu já disse, existem tribos que se identificavam culturalmente com pinturas no corpo, com marcas. Isso pode ser uma expressão cultural de povos isolados ou não, mas que é uma expressão cultural. Isso a gente não tem muito o que falar. O estranho é hoje alguém defender o uso dessas expressões, inclusive citando o Apocalipse, onde Jesus tem o nome marcado na coxa. Na sua coxa vem o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí a pessoa querer pegar e dizer, está vendo, Jesus tem uma tatuagem. É ruim, hein? A Bíblia não fala nada disso, fala que está ali, mas nós sabemos que os reis usavam mantos,
Então, se apegar a um texto desse para defender um pensamento, a Bíblia não funciona assim. Tá? Eu vou repetir, a regra de ouro da hermenêutica bíblica é que um versículo é explicado pelos demais versículos, não está isolado. Então, você pensar um versículo para tentar justificar uma prática, é, no mínimo, terreno pantanoso. O que nós sugestionamos aos irmãos, cuide do seu corpo, proteja o seu corpo. E se você está numa sociedade onde as expressões não têm a ver com a identidade do indivíduo, é no mínimo estranho você querer ficar parecido com o mundo. Por que o mundo faz uma tatuagem? Qual é a ideia do mundo em fazer uma tatuagem? Precisa saber. Para se mostrar, a pessoa faz a sua tatuagem para se mostrar, então é hedonismo. Ah, não, é para ser sensual. Para quem? Se é para sensualidade, outro problema. Porque vai ser para quem? Para quem que você quer atrair com isso? Então, você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo. Mas não é só uma tatuagem, aí entra também qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de enfeite. Então, a questão é o seguinte, se aquilo não é um elemento cultural, como tribos dos maores lá na Nova Zelândia, é no mínimo estranho a pessoa querer fazer uso desse tipo. Precisa saber qual é o objetivo. É fácil. Não, irmão, vou fazer uma tatuagem para glorificar Jesus. Será? Não é melhor você vir aqui em jejum e oração para glorificar Jesus? Que é o modelo bíblico, né? Porque normalmente quem está querendo pôr uma tatuagem, parece-me que não é bem para... quero fazer uma homenagem, quero fazer... Mas que homenagem? Para quem? Então é uma coisa, tudo vai depender qual é o objetivo da sua prática. Lembrando que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual o objetivo da sua postura? Precisa saber, irmão. Se não tem nada a ver com as coisas de Deus, se é apenas por uma vaidade ou para uma sensualidade, cuidado, o seu corpo é o templo do Espírito Santo.